Muito bem chegada, Ana Pimentel, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Uma alegria estar com você aqui. Obrigada pela generosidade na apresentação. A alegria é grande. Bom, e não falei, você é formado em medicina, né? Também. Sou formada em medicina. Eu sou, assim como Jorge Sola, médica sanitarista. Perfeito. É pouco comum hoje, né, Mauro? Mas ainda existem médicos sanitaristas. Sim, é da tradição, né? Se a gente olhar para os anos 80, 90, ali no final da resistência à ditadura, os sanitaristas foram fundamentais para operar a saúde pública brasileira, né? Foram e também foram fundamentais para ensaiar o que seria o SUS, né? O SUS, né? Desenvolveram experiências locais muito interessantes, o que foi decisivo depois para a gente conseguir aprovar o Sistema Único de Saúde na Constituição. Então, Sim, um Davi Capistrano, Davi Capistrano, uma filho, grande lá em referência. Santos, uma referência, né? Os dois saudosos, né? O Davi Capistrano, filho, o Sérgio Arouca, né? Outro fundamental, né? Realmente. Bom, Ana Pimentel, você está falando para a gente de Juiz de Fora, é isso? Estou em Juiz de Fora, estou na minha casa em Juiz de Fora, vim para cá, né? Sabe que, como você apresentou, a gente fica uma parte da semana em Brasília, outra aqui. Uhum. E Juiz de Fora é uma cidade linda, né? Eu conheço Juiz de Fora, é linda. Linda, tem uma longa tradição de luta. Juiz de Fora é uma longa tradição de luta. Você sabe, Mauro, que é conhecida como Manchester Mineira. Porque aqui foi a primeira cidade a ser um polo de industrialização no estado de Minas Gerais, então, naquele momento, indústria têxtil, e nesse mesmo sentido, com uma organização da luta dos trabalhadores, sindical, muito forte também. Uhum, legal. Bom, você chegou, caiu numa Câmara de Deputadas e Deputados completamente convulsionado. Eu estava conversando aqui, hoje é o nosso tema, né? A degradação do ambiente político sem precedentes, porque no governo Bolsonaro você tinha a extrema-direita super inofensiva, mas a oposição democrática não se comportava como ele se comporta agora, né? Então, nós temos uma degradação do ambiente político muito grande, e um clima quase que de guerra civil no Congresso Nacional. Como é que está essa sua chegada, né? Que teu olhar, tuas primeiras impressões, né? Você assumiu em 1º de fevereiro, não chegou ainda, acho que não deu 100 dias ainda, né? Como é que foi sua chegada? Está bem recente ainda, né? A gente, dessa primeira vez, não tem 100 dias, mas a gente começou a participar logo que a gente foi eleita, né? Nos grupos de transição, então a gente já começou a circular ali nos corredores da Câmara desde o final do ano passado. A primeira questão que me chamou a atenção, Mauro, eu preciso dizer, foi a quantidade de homens. Tudo que eu falei durante a campanha, que eu sei que a Carol também falou, Dandara falou, é que, de fato, a Câmara não espelha a nossa sociedade, né? Lá não é o espelha, espaço da casa do povo, é onde nós somos representados, mas, de fato, tem um desequilíbrio entre o que é a composição que nós temos na sociedade e o que acontece na Câmara. Então, essa é a primeira questão que acontece e que eu acho que é importante a gente colocar, porque a gente precisa refletir sobre isso. É um ambiente masculino e masculinista, né? Não apenas masculino. É masculinista e machista, né? Porque são duas coisas diferentes, assim, masculinista nesse sentido de uma cultura dos homens, onde as coisas são decididas no jogo de futebol, ou em espaços que os homens trocam as suas próprias experiências cotidianas, e machista também no sentido de o tempo todo repelir a participação das mulheres. Isso é realmente bem forte. Agora, a outra questão que é muito interessante, que você já começou anunciando, é exatamente também essa diferença do que é o debate na sociedade com o debate na Câmara. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que na sociedade hoje, as posições que nós defendemos durante a campanha, ou seja, os direitos, as políticas públicas, a construção de uma igualdade no nosso país. A gente tem um país hoje ainda marcado por uma desigualdade muito forte, uma desigualdade estrutural, inclusive. Uma política econômica que seja distributiva, ou seja,
que a gente possa equilibrar um pouco mais. Nós sabemos que o Brasil ainda paga muito para os juros, nós sabemos ainda que o Brasil não taxa as pessoas mais ricas do Brasil, né, do país. Então, todas essas pautas são pautas que a gente sabe que elas são hegemônicas na sociedade. Tem outras que a gente pode debater, mas essas a gente sabe. Quando a gente vai para a Câmara, né, quando a gente vai para o debate nos corredores, isso se inverte. E boa parte disso acontece pelo método dos ultra-radicais de direita de atuar, porque eles têm tido um método, como você falou, muito radicalizado, de silenciamento, de grito. E é importante também a gente dizer que na Câmara tem que ter debate, né? Assim, debate é importante, importantíssimo. Mas eles querem transformar lá, de verdade, numa guerra de rua sem leis, né? Sem leis. E isso é realmente muito ruim. Então, o ambiente na Câmara hoje, na minha opinião, é pior do que o ambiente na sociedade para os debates. Assim. Ele está... O que é um paradoxo, né? A rigor, paradoxo, né? A rigor deveria ser o inverso, né? Você tem um ambiente mais cordial. Porque eu sempre falo, sabe, Ana, eu tive em Brasília em 87, 88, durante a Constituinte, trabalhando pela Folha, e me surpreendeu demais o nível de... Era muito mais machista, muito mais, né, masculino ainda, mas havia... A gente ficava olhando de fora com a ideia de que era uma guerra. Não, você chegava aqui, não, era um ambiente cortês, as pessoas, mesmo os adversárias políticas, se frequentavam. Tem uma história emblemática, né, que é a história da amizade do José Genuíno com o Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que é quem fundou o Centrão no Brasil, e tinha uma amizade pessoal grande. E parece que tem um nível de atrito, inclusive pessoal, com essa turma da extrema-direita, que inviabiliza. Esse pessoal fala, o Eduardo Bolsonaro é um sujeito até de bom trato, mas não... Damares, esse Nicolas, sim, me parece que trancou, inclusive, o nível, a possibilidade de relações pessoais, né, que extravasem a luta política, né? E é exatamente isso, e é restrito a um perfil dentro da Câmara, né? Isso também é interessante da gente sublinhar, que não é um método generalizado, a gente continua tendo amizades que são amizades com perfis ideológicos muito distintos, a gente tem muitas matizes dentro da Câmara, né? Pessoas que defendem projetos de país distintos, e fazemos amizades. Eu tenho amizade com deputados de todos os partidos, assim. Mas, inclusive, do PL. Porque dentro do PL não são todos assim também, né? Não são todos com esse tipo de atuação. Quando a gente olha lá nessa última votação, que foi da urgência do PL das fake news, a gente viu que dentro do PL tiveram também, pequeno, mas tem posições lá divergentes, né? 9 votos a favor. 9 votos, exatamente. Então, assim, mas o que acontece é que tem. E são as mesmas pessoas que no último período fizeram com que o debate público no país fosse sustentado no ódio, numa polarização ultra radical, com muita violência no método de atuação política, são os que fazem a mesma coisa lá dentro da Câmara. Sim. Voltando à questão de gênero na Câmara e no Congresso Nacional de uma maneira geral, eu sinto, não sei se é essa percepção que você tem, é de que olha-se para as mulheres com condescendência, né? Condescendência. Então, assim, foi lá o ano passado, 2 anos atrás, compor a CPI da Covid, aí de repente o pessoal olhou e falou, não tem nenhuma mulher. Não tinha nenhuma senadora. Aí teve quase uma rebelião das senadoras. Foi o momento em que a Simone Tebet, inclusive, se projeta para o cenário nacional e as mulheres obrigam a que existisse uma bancada, ainda que informal, elas não tinham direito a voto, né, para lá, porque pegou mal e eles foram obrigados a fazer uma concessão. A gente vê agora a formação da CPI do 8 de janeiro. O que seria esperado? Que naturalmente mulheres fossem indicadas. Não, tem que ser um tema. Vai ter mulher ou não vai ter mulher? Né? E aí, mais uma vez, a concessão masculina. Olha, vamos separar aqui uma ou duas. Gente, serão
32 ou 34 titulares. E aí o pessoal fala, não, vamos separar aqui 1 ou 2 vagas para as mulheres. Né? Há uma condescendência, um paternalismo na relação com as mulheres na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, que me parece curioso, né? Me parece denuncia o status que a gente está. E olha, Ana, não sei qual é a tua visão, me parece que na extrema-direita não é bem assim. Na extrema-direita, as mulheres estão na linha de frente, são protagonistas, não tem. A Damares está lá e vai para a CPI, a Carla Zambelli está lá. Parece que é engraçado isso, né? Na extrema-direita, o nível de protagonismo das mulheres não é muito diferente das mulheres de esquerda, mas elas têm um ambiente até mais favorável à presença delas na linha de frente. Não sei, posso estar errado. Fala desse cenário. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? E não à toa a gente conseguiu aumentar a participação das mulheres na Câmara. Agora, eu acho que a vida das mulheres da direita é mais dura que a nossa, Mauro. Eu não acho que talvez o retrato seja diferente, mas o processo, a chegada ali é muito dura. A gente conversa sobre isso nos bastidores também, né? Não estou fazendo só... que aqui a gente está fazendo um debate político mais teórico, mas eu estou trazendo também a experiência que eu tenho ali, digamos, do nosso chão, né? E a gente conversa muito nos corredores. A vida delas é duríssima. Agora, eu realmente acho que tem uma questão que é o seguinte: nós temos hoje uma grande maioria de homens na Câmara, uma grande maioria, e uma grande maioria com muitos mandatos. Então, eles conhecem a tramitação, eles têm a ambiência, o ethos, né, que a gente fala da Câmara muito bem constituída. E isso vem de uma história, da história do país, e chega nessa, né, reflete agora o que a gente tem. A composição agora foi que aumentou muito a participação de mulheres, apesar de ainda ser muito minoritária, mas aumentou muito. E são mulheres acabam... 7, né? Desculpa, Ana, foi de 77 agora para 91. Mas vamos lembrar que 91 universo de 513, né? Exatamente. É muito... É só você estar lá todos os dias, Mauro. É só rodar pela Câmara, né? A gente só vê homens. É impressionante. Então, o que acontece? É realmente difícil a participação das mulheres, e eu concordo com você que se não tem um tipo de pressão muito bem constituído e lembrado que precisa ter mulheres, as mulheres sempre estão de fora. Isso é cotidiano. Acho que é importante que as pessoas que nos assistem, é importante que elas saibam disso, porque fica parecendo, nossa, mas tem várias mulheres que foram eleitas agora. Não é assim que funciona. Para a gente participar, a gente continua tendo que pressionar, lembrar, insistir. E uma outra prática que era comum também, é muito comum nos movimentos sociais, é muito comum nos partidos políticos, das mulheres o tempo todo estarem sendo retificadas. Elas são retificadas, elas falam alguma coisa, aí a fala seguinte, que geralmente é de homem, não, veja bem, deixa eu te dizer. Então, isso continua sendo uma prática muito habitual e isso, enfim, para nós que já estamos ali, nós já estamos muito experimentadas, né? A gente lida com isso e dá um retorno, né? Mas essa é uma prática, as práticas machistas nos ambientes de esquerda, elas continuam muito fortes e evidentes. Então, a gente agora vai ter que fazer o mesmo movimento. Dizer que é necessário ter mulheres, né? Só a gente vê a composição da Câmara, Mauro, da mesa diretora, desculpa, especificamente. A única mulher é a Maria do Rosário, que é uma mulher de esquerda. Nós do PT que né, indicamos. Mas veja, é a única mulher na mesa diretora. É que nós, por mais empatia que eu possa ter com uma mulher, os gringos têm uma expressão, vestir os sapatos, né? É muito difícil vestir os sapatos, porque você imagina o que é uma mulher sentar na reunião da mesa da Câmara, e tem lá 15, 16, ela olha e vota, só tem ela. Ou uma pessoa negra. É muito complicado. Você não tem para quem lançar um olhar cúmplice no meio da reunião.
Nós está lá sozinha, está lá Maria da Rosário, está lá sozinha. Não tem essa coisa de ter um olhar cúmplice, de ter uma ação comum, de combinar, de fazer, como a gente diz, a resenha depois que acaba. Né? É muito hostil o ambiente, né? De fato, muito hostil. Ana, estou conversando com a Ana Pimentel, deputada federal do PT de Minas Gerais, chegou agora à Câmara dos Deputados, formada em medicina, foi secretária da Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais, e está, não por acaso, na Comissão de Saúde da Câmara das Deputadas e Deputados. Então, eu queria te escutar. Aqui tem até uma pergunta do Daniel Miage, perguntando sua avaliação sobre a gestão da Anísia no Ministério da Saúde. A Anísia foi depor na Comissão de Saúde. Eu soube que, apesar do ambiente um pouco mais razoável, também teve baixaria em relação a ela. Então, queria que você avaliasse a gestão da Anísia, nesse primeiro momento, do Ministério da Saúde como um todo, e essa questão da relação lá internamente no Congresso, na Câmara dos Deputados e Deputadas, especialmente. Mauro, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou sanitarista, fiz meu doutorado na Fiocruz, acompanhei o trabalho da Anísia, porque ela foi a primeira presidenta mulher também na Fiocruz, né? Então, ao longo de toda a história da Fiocruz, foi a primeira mulher e agora ela é a primeira ministra de saúde do Estado brasileiro. Né? O Ministério da Saúde, como a gente conhece hoje, é da década de 50. Então, vejam bem, ao longo de tanta história. Mas, assim, falando das escolhas, eu acho o Ministério da Saúde o ministério com mais políticas apresentadas do governo hoje. Eu acho que o Lula acertou muito na escolha do ministério, vou dizer por quê. O governo Bolsonaro, durante a pandemia, ele fez o pior governo do mundo. A gente já falou sobre isso há muito tempo. Negando a ciência, né, desarticulando, desinstitucionalizando o SUS, colocando os nossos entes da federação em competição, estão colocando o governo federal em competição com os governos estaduais e com os municipais. Eu estou dando esse contexto porque o assunto saúde ele é muito político e é muito técnico. E na pandemia isso intensificou demais. E tem um exemplo que é muito importante durante a pandemia. A gente fala muito sobre o negacionismo, que é importante, mas eu vou dar um exemplo que ele é muito material. No auge da pandemia, os governos municipais, estaduais, os hospitais precisavam comprar desde insumos muito básicos até altamente tecnológicos. Então, máscara, por exemplo. O país precisava de um grande quantitativo de máscara. O que seria o papel do governo federal? Coordenar esse processo. As compras, elas são locais, mas coordenar a negociação com as empresas, a importação, tudo isso, para, inclusive, isso custar menos para o Estado brasileiro. O governo Bolsonaro não fez isso, e mais do que isso, ele competiu com os estados e municípios. Então, nós gastamos muito mais na época da pandemia, porque os municípios, eu brincava, eu, secretária de saúde de Juiz de Fora, estava competindo com a secretária de saúde de Araraquara. Isso não existe. Não existe em nenhum momento, mas não existiria numa situação de calamidade pública. Para mim, eu falei sobre isso a pandemia toda, a gente viveu uma distopia no Brasil, foi o máximo do neoliberalismo. Se a gente pudesse dizer qual é o máximo possível de chegar no neoliberalismo, a gente chegou no Brasil durante a pandemia, tendo que disputar a compra de máscara, que é um insumo tão básico que o governo brasileiro poderia ter organizado a produção de máscara. Então, nós temos tecnologia para fazer, né? Então, e isso, diversas outras tecnologias, estou dando esse exemplo, porque ele é muito simples para a gente entender o que aconteceu. O atraso da compra de vacina, que como efeito, a gente tem ali no comecinho de janeiro, perdemos muitas vacinas, perdemos muito medicamento. Quando eu era secretária de saúde, faltavam muitas vacinas do calendário vacinal habitual. E, de novo, precisa lembrar, porque foi muito deseducativo durante a pandemia, a compra de vacina é responsabilidade do governo federal. Quando eu era secretária de saúde, eu falei o tempo todo, municípios, parem com isso, a gente fazia muitos debates entre os petistas. Quem compra a vacina é o governo federal, não adianta
tentar negociar com os países, porque mesmo se a gente conseguir comprar, o que não vai acontecer, porque existem regras comerciais globais envolvidas nisso, na hora que a vacina chegar no território nacional, o governo federal vai requisitá-la administrativamente e ela vai ser distribuída no Programa Nacional de Imunização. Então, faltava vacina nos municípios do calendário nosso nacional. E agora eu descobri que essas vacinas estão sendo jogadas, elas tiveram que ser jogadas fora, porque elas estavam vencidas já. Então, ou seja, isso é muito grave o que aconteceu. Então, quando o Lula escolhe a Anísia, que é uma pesquisadora, ela é socióloga, ela não é médica, ela é socióloga. Pois é, interessante isso. É, uma grande conhecedora, ela dá aulas de saúde pública. Ouvir a Anísia falar sobre saúde pública é uma aula. Então, só isso já é muito significativo, mas é muito mais do que isso. É um ministério que apresentou, que fez um bom relatório de transição. A gente conseguiu negociar na PEC da transição já uma recomposição orçamentária para 2023 de 22 bilhões para a saúde, porque esse grupo que analisou, fez o diagnóstico sobre a situação de saúde e apontou os desafios, conseguiu identificar, então a gente tecnicamente estava muito preparado para isso, já conseguiu inserir na PEC da transição. Depois, a gente tinha um diagnóstico e numa situação de calamidade, como foi encontrada no Ministério da Saúde, fez escolhas, porque é necessário também fazer escolhas de enfrentamento no início da gestão. As escolhas, no meu ponto de vista, estão corretas e adequadas. A primeira delas é a retomada do Programa Nacional de Imunização, e nós precisamos todos sermos porta-vozes dessa retomada, que é um debate complexo. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que se for escolher um desafio, esse é o primeiro inicial, o Programa Nacional de Imunização. Vou perguntar sobre isso, sim. É muito importante. A tentativa, colocar um programa de redução de filas no centro do governo também é muito importante. Durante a pandemia, a gente teve muitas cirurgias eletivas que ficaram acumuladas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos precisar fazer, inclusive, aqueles multirões para a gente conseguir diminuir um pouco a fila. De fato, o início do nosso governo é, de fato, uma força-tarefa. Então, escolheu algumas prioridades, e está certo, para a gente melhorar um pouco a situação que a gente pegou e, ao mesmo tempo, ir planejando o longo prazo. Então, a terceira questão, o programa Mais Médicos, que é fundamental. O programa Mais Médicos vai, de novo, tentar acomodar o mercado da medicina nos interiores do Brasil. Nós sabemos que voltou a faltar muito médico no interior do Brasil, nos vários interiores, né? Então, essa como uma terceira linha estratégica para o Ministério é muito importante. E nós temos uma quarta, que é a retomada da assistência farmacêutica. Então, essas linhas estratégicas... O farmácia popular não foi retomado ainda, né? Ainda não, porque né? Está em reestruturação. Mas é uma quarta linha de atuação do governo que vai ser enfrentada agora ainda no começo, lembrando que o governo ainda está... E como fortalecimento da atenção primária à saúde, que já foram habilitados 57 mil novos entre serviços, né, e de diversos tipos de serviços. Então, assim, a atenção primária à saúde no Brasil tinha sido desmontada completamente, assim. Completamente. Assim como a gente debate a democracia, é desmontada por dentro, né? Não fala que acabou. Tá lá, normativa tá lá, mas é desmontada por dentro. Estava se liquefazendo, então... Ana, você disse que o Ministério da Saúde, sob a gestão Anísia, é, até esse momento, o mais consistente, que conseguiu construir mais rapidamente políticas públicas na sua área dentro do governo Lula. E o desempenho da Anísia na disputa, porque tudo é disputa política e ideológica nesse país hoje, né? Jogo de palitinho é disputa. Ela foi bem na audiência na Câmara das Deputadas e Deputados, na Comissão de Saúde, que eu sei que você participou da audiência toda?
Foi. Ela primeiro mostrou uma aula de estratégia política. Ela falou longamente, deu uma aula, como ela tem muita densidade, ela apresentou concepção, então ela foi chamada em duas comissões. Ela foi chamada primeiro na comissão de mulher para justificar o início de um programa de equidade de gênero e raça dentro do Ministério da Saúde. Então, o primeiro momento que ela esteve foi para a direita queria fazer uma discussão de ideologia de gênero. Mas ela é tão qualificada e ela começou apresentando o programa como um programa de redução de desigualdades e mostrou como gênero e raça são marcadores fortíssimos de desigualdade em saúde. Então, como ela leva dados que são dados muito contundentes, por exemplo, só para dar um exemplo, a mortalidade das mulheres negras durante a pandemia, a mortalidade das gestantes, né? O Brasil foi o país em que mais morreu mulheres gestantes durante a pandemia. Então, como ela mostra isso, ela dá uma tônica para o debate político, ela organiza o debate político. E na Comissão de Saúde também foi assim, ela apresentou as linhas estratégicas do governo federal e ela fala com muita densidade, então ela aprofunda nos temas. Quando a oposição vai falar, e ela também é muito elegante, né? Então, quando ela vai falar, os bolsonaristas eles têm mais dificuldade de apresentar uma linha. O Nicolas Maldo ficou com dificuldade com ela, ele não conseguia fazer aquela performance que ele faz do machista típico, do novo macho, né? Do novo macho raivoso. Então, ela falou bem, eu acho que para mim ficou explícito, porque eu sei que o governo recebe críticas de diversas questões, é natural sendo o governo, mas recebe críticas sobre a comunicação, sobre a articulação política. Para mim ficou explícito que ela chegou muito bem preparada e que era uma estratégia política, estava muito bem organizada a estratégia política. Não, Nízia realmente... que ela não era assim tão conhecida, né? E está sendo uma grande revelação. Bom, para encerrar, eu sei que você tem uma agenda intensa e tem o seu líder tá aqui para entrar depois de você. Vou colocar os dois para uma conversa rapidinha aqui, fazer um aperto de mãos, um abraço. Uma última questão é exatamente a questão da vacinação no país. Eu entrevistei aqui a Etel Maciel, ela que é a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a maior secretaria do Ministério da Saúde, responsável exatamente pelas campanhas de vacinação. E o cenário é pavoroso, né? A gente vem despencando em cobertura vacinal, foi 59% em 2021. Ainda não saiu estatística de 2022, é capaz de ter encostado em 50%, porque em 2019 era 67%. Durante os governos do PT, chegou a 95%. Então, foi assim, 2019, 73%, 2020, 67%, 2021, 59%, e vamos ver a estatística agora. É um negócio assim, ladeira abaixo, ladeira abaixo. E ela muito preocupada, falando, Mauro, o movimento anti-vacina no Brasil nunca superou 1%. O que a gente está assistindo agora é um negócio inacreditável. A cobertura vacinal para a Covid, para essa vacina bivalente da Covid, não chega a 20%. Tanto que o governo antecipou o calendário, está abrindo para pessoas acima de 18 anos, exatamente para não ter esse problema de acabar vencendo as vacinas. Menos de 20% das pessoas que teriam direito à vacina bivalente da Covid foram efetivamente se vacinar. Eu sei que tem uma coisa aqui, o pessoal relaxou, preguiça, não, já passou e tal, mas essa coisa contra a vacina construiu um movimento na sociedade, é muito grave, né, Ana? Muito grave. E você está falando da Covid, que é gravíssima, mas a vacinação do calendário, que é o nosso calendário habitual, a situação é tão ou mais grave. A gente tem hoje, e é importante destacar o Brasil, assim, o Brasil sempre foi referência, né? Que bom que a gente tem a Etel
lá na frente desse processo de reconstrução. Agora, a gente tem hoje uma situação gravíssima. Nas Américas, as Américas sempre foram, no mundo, né, a parte do mundo com maior expressividade na organização da campanha de vacinação. Nós éramos líderes mundiais. Agora nós temos uma situação crítica em que 25% das crianças, elas carecem de vacinações que são críticas. O que eu estou falando é do risco da volta da difteria, sabe? Então, assim, é risco de novos surtos de sarampo, é da gente voltar a ter poliomielite no Brasil e nas Américas, de uma maneira geral. Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. E aí, Mauro, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas depois, se quiser, a gente faz uma conversa só sobre esse tema, que você sabe que eu gosto muito e acompanho também de perto. Tem uma parte disso, que é o negacionismo. O negacionismo tem um aspecto cultural forte, fortíssimo. E nós precisamos falar sobre isso. Mas tem uma outra parte do negacionismo que se expressou no governo Bolsonaro, que é na estruturação das políticas, na verdade, na desestruturação da campanha de vacinação dentro do Estado brasileiro. Então, o que isso significa? Primeiro, ele não organizou os estoques de vacina. Então, os estoques, a forma como o nosso governo encontrou os estoques é uma forma completamente desarticulada. Isso é sério, porque compra de vacina demora, precisa fazer licitação, né? Nós tínhamos algumas empresas que tinham tecnologias e elas foram desabilitadas. Então, nós estamos tendo que importar vacinas, o que é muito mais caro, que a gente comprava dentro do Brasil ou fabricado. A Etel agora, 3 semanas atrás, foi para a Índia. Exatamente, porque tem que negociar, né, o preço. E para falar uma outra questão, só duas, para a gente entender que isso isso tem a ver com Estado, né? Tem a parte cultural, que é importante, mas tem a parte também das escolhas que foram feitas dentro do governo Bolsonaro para a gestão do governo Bolsonaro. Ele acabou com o Bolsa Família. E isso também foi desarticulador, porque o Bolsa Família, dentro das condicionalidades, era manter o calendário vacinal atualizado. Que está voltando agora. Que está voltando agora. Então, isso também é muito forte. E, por a impressão que dá é que para descer a ladeira é rápido, para subir vai ser mais demorado, né? Sempre isso. Então, é isso. É só para dizer que o negacionismo ele tem um aspecto cultural forte e que nós precisamos falar sobre isso todo dia, mas ele se materializa em política pública, né? Então... Agora, esses governos, para encerrar então, e aí embarcam na sequência o Pedro Kizai, esses governos de extrema-direita estaduais operam também nessa lógica. Por exemplo, o Zema, aí em Minas Gerais, que é acho que vai ser assim, impressionante como ele foi reeleito. Mas é isso, o Bolsonaro quase foi reeleito, né? Essa é a condição que a gente tem. Ele vai passar, quando o furacão Zema passar, vai sobrar escombros de Minas Gerais, essa é a impressão que a gente tem olhando de longe. Ele aí também opera nessa mesma lógica, ou seja, o governo de Minas hoje é um governo que desestrutura a lógica das campanhas vacinais, da Secretaria Estadual de Saúde, das secretarias municipais. Como é que isso replica aí em Minas Gerais com um governo que é negacionista e de extrema-direita? Mauro, é um pouco mais complexo, né? A história do SUS em Minas é muito forte, é uma história de uma organização regional muito consolidada. Então, a gente tem toda a nossa institucionalização estadual do funcionamento do SUS, com a comissão intergestora bipartite muito forte, com participação dos municípios, do governo estadual. Então, a nossa capacidade de resiliência dentro do SUS é muito forte. As nossas campanhas aqui de imunização durante a Covid foram muito fortes, muito contundentes e eu acho que vigorosas, sabe? Mostraram essa capacidade de resiliência que o SUS de Minas tem. Não à toa, assim, eu acho, sinceramente, é o sanitarismo mais forte do Brasil, é o de Minas. É o de Minas. Com referências muito... E aí existe ao tema. De seu Creco, nós temos o UNAI, né? O UNAI estava no Comitê Científico de Belo Horizonte.
E os sanitaristas, eles disputam o espaço, sempre fizeram isso. Aliás, o SUS só foi possível porque os sanitaristas, mesmo nos contextos mais adversos, nós disputamos os espaços. Então, atuaram nos comitês científicos, não se negaram, sabe? Não tem aquela postura sectária, ah, não, é esse governo, então não vou participar. No movimento sanitarista, nós sempre ocupamos os espaços, porque a gente está falando de vida. Então, a gente vai ocupar. E isso aconteceu durante a gestão aqui em Minas Gerais, sabe? Então, um dia, se você quiser, eu vou ter uma alegria, e se você topar, eu já me convido para a gente conversar sobre governo Zema, Vamos. e especificamente, que aí a gente dá um pouco essas nuances. Ah, Ele é vamos. desastroso para a saúde no geral. Com relação à mineração, ele é muito desastroso. As escolhas que ele está fazendo de retomada dos hospitais está totalmente equivocada, está privatizando absolutamente tudo. Mas a gestão da vacinação, nós conseguimos sustentar pela história que nós temos do SUS em Minas. Temos duas agendas, então, já marcadas. Uma para falar mais longamente sobre essa questão de cobertura vacinal e do cenário das campanhas de vacinação no país e a relevância. E aí vamos detalhar uma por uma a importância, o status de cada uma, combinado. E a segunda para vamos dissecar esse governo Zema aí. Isso Tá? aí. Fica já combinado. E tem uma terceira que eu já disse sim, estou esperando a formalização do convite para ir a Juiz de Fora, ué. Isso aí. Você, Margarida, conversar com a jornalistada daí, acho que vai ser ótimo também. Gosto muito de Juiz de Fora. Tá bom? Combinadíssimo. Vou embarcar o seu líder, Pedro coordenador. Nós temos. Você sabe que nós somos socialistas, né? Pensa em outro método. As pessoas não sabem, mas existe um bloco de esquerda formalizado dentro da bancada. Não está formalizado na mesa da Câmara, nada disso, mas formalizado internamente no PT, dentro da bancada do PT na Câmara. Bloco de esquerda. E tem um coordenador, o coordenador é ele, o deputado Pedro Kizai. Vamos fazer uma ponte agora, Minas, Brasília, Santa Catarina. Pedro Kizai, como é que você está? Tudo bem? Tá fechado o seu microfone, fechado o microfone. Bom dia, Mauro Lopes. Que alegria ter a Ana Pimentel aqui, essa grande figura, essa grande surpresa para o parlamento brasileiro, uma mulher de Minas Gerais com essa formação geral e com essa formação específica na área da saúde, essa grande sanitarista. Então, para mim, sempre é uma honra. E a Ana já colocou no meu devido lugar. Eu não lidero esse time aí, porque cada um é líder, cada um é uma instituição. A gente coordena as pautas, coordena o debate, faz a mediação das diferentes posições que precisam incidir na bancada, que precisam incidir no parlamento e que precisam incidir na sociedade. Quando a gente está dialogando dentro da bancada, de certa forma, nós estamos trazendo os temas que incidem na vida das pessoas. Discutir arcabouço fiscal, para onde ele vai incidir na vida das pessoas. Discutir taxa de juros e criticar o presidente do Banco Central com firmeza no campo da esquerda é incidir e retomar a economia brasileira. Então, o discurso que a gente constrói, os posicionamentos que a gente constrói, é no sentido de contribuir com o governo, de ajudar o governo a perceber nuances importantes nas suas iniciativas que precisam ter mais clareza e mais diálogo democrático, e nós somos atores também, somos sujeitos políticos, como o debate de revisa ou revoga o ensino médio. Nosso campo da esquerda tem clareza que tem que revogar o ensino médio atual, porque tem coisa muito melhor no Brasil e tem experiências muito melhores no Brasil, a exemplo do ensino médio integrado dos institutos federais, obra nossa, obra dos nossos governos, que podem efetivamente melhorar a qualidade da educação brasileira. Então, nosso campo não é para fazer enfrentamento, não é para fazer divisão, pelo contrário, é para contribuir com a bancada, contribuir com o parlamento brasileiro
E nesse momento da história, antes nós éramos oposição e continuamos com esse campo, agora é contribuir, inclusive, com o próprio governo. Eu vou usar uma expressão populista, ajudar o governo do presidente Lula. Ana e Pedro, e tenho cruzado com os dois, né? Não só em conversas, né? Já tivemos juntos, já estive junto com os dois, mas também estamos lá o tempo todo ali nos cruzando pelos corredores da Câmara das Deputadas e Deputados. Então, uma alegria grande ter conhecido ambos, não conhecia ainda, e espero que a nossa interlocução prossiga. Quero acompanhar muito de perto, viu, Ana? Esse bloco de esquerda e a bancada feminina também, feminista, na Câmara das Deputadas e Deputados. Obrigado, Ana. Foi bem legal. Olha, Mauro, quero te agradecer muito pelo convite. Foi uma alegria também, foi um prazer encontrar com você pessoalmente essa semana, me disponibilizar. E quero aproveitar só para... Eu queria fazer uma menção muito especial ao Pedro Kizai. O Pedro, é que a gente conversou hoje, Pedro, muito sobre feminismo aqui no nosso café com o Mauro, e é muito importante quando homens assumem um compromisso público de coordenação e conseguem fazer isso com capacidade de escuta. E o Pedro, eu vou dizer para vocês, ele é o homem que eu conheci hoje com a maior capacidade, e é importante falar isso, que ele é líder, sim. A gente chama de coordenação, mas ele é o nosso líder. A gente chama de coordenação porque é o nosso nome, mas ele é líder. Ele tem uma capacidade de escuta e, ao mesmo tempo, de elevado debate estratégico que é fundamental para o PT. Então, eu sou muito grata e também estou muito honrada de, nesse momento, compartilhar com o Pedro e com os demais companheiros da nossa bancada, debates qualificadíssimos sobre o Brasil, né? Ele eleva o tom, porque nós somos a Câmara dos Deputados, nós vamos debater o projeto de país, as estratégias, e o Pedro faz isso, nos coloca todos os dias, esse desafio nos impulsiona, né, a colocar o debate que precisa ser feito no momento e com muita generosidade, porque a política é um espaço de muita disputa, então... Mas ele não deixa isso entrar na nossa dinâmica, é tudo com muita generosidade. Então, eu queria fazer essa menção para as pessoas saberem que é possível fazer política de diversas outras formas, né? E o Pedro é um exemplo disso, tá bem? Então, eu vou me despedir. Bom café para vocês. Até a Obrigado, próxima. Ana. Beijo. A Ana sempre generosa, profundamente solitária. E olha, Mauro, tu vai se surpreender quando tu chegar no 4º ano do mandato da Ana, tu vai ver o empoderamento dessa companheira mulher, das lutas e das pautas que viram grandes causas, que se misturam não só o conhecimento, a habilidade, a sensibilidade política, mas a liderança que a Ana tem. Então, eu sou um privilegiado de partilhar nesse campo da esquerda tanta experiência, tantas lutas acumuladas que vão qualificar a bancada, o Congresso e o nosso país. Ana, para mim é uma honra te conhecer e saber que tu veio das terras da Margarida Salomão, que foi minha grande inspiração em muitos momentos, em muitas lutas. Nós organizamos, Mauro, um pós-graduação à esquerda no século XXI. Levei a Maria Salomão lá, levei a ex-ministra da igualdade racial, das mulheres, levei a Dilma para ser a professora, levei o Jean William, João Pedro Stedley, o Haddad, e foi uma experiência extraordinária. Então, Ana, quando eu vi você não substituir, mas ocupar esse espaço da Margarida Salomão, eu disse, temos muito futuro. Legal. Você é muito generoso. Quem sabe, daqui a 4 anos, Ana reeleita, claro, mas aí podia fazer o seguinte, Nízia no Senado e Ana de ministra da Saúde, quem sabe? Nossa! Tô indo. Beijo. Tchau, obrigado. Gente. Beijo. Coordena essa campanha. Beijo. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é,
Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.